Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre prismas, em específico diagonais de um prisma de base triangular e hexagonal. Então, antes de começar o vídeo, já curte aí e compartilha esse vídeo, porque deu trabalho. E vamos lá. Então esse vídeo a gente vai ver específico a atividade 4, caderno do aluno da segunda série de ensino médio, ao caderno volume 4, tá? Quarto bimestre. Atividade 4 é o seguinte, ó, com base na atividade anterior, investigue a mesma situação para um porta-lápis nos seguintes formatos. Um prisma regular triangular, com arestas de base 12 e altura 16. Então, para não relacionar muito esse problema com o anterior, né, com o outro vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui porta-lápis e a gente vai analisar as diagonais dos prismas, tá bom? Primeiro é um prisma regular triangular. Quando a gente fala um prisma regular triangular, todas as medidas da base aqui, elas formam um triângulo e elas possuem medida igual a 12, tá bom? E o que ele chamaria de lápis, a gente vai ver como diagonal vermelha e diagonal amarela, tá bom? Para a diagonal amarela, ela está inserida aqui na face lateral, que está lá no fundo do meu prisma, tá? Essa face aqui, ó. Então, eu vou retirar ela daqui, ó. Vou retirar essa face lateral e vou jogar ela aqui pro lado, tá? Então, eu vou ter aqui um retângulo de base 12 e altura 16, tá? A diagonal amarela, vou representar pela letra D. E eu tenho também a diagonal vermelha, ó. A diagonal vermelha, que é a face lateral da frente desse prisma, né? Ela também tem altura 16 e base 12. Então, eu posso falar que a primeira face aqui vai ser igual à segunda, tá? Então, o D, a diagonal amarela, vai ser igual à diagonal vermelha, porque as bases são iguais e a altura também é igual, tá? Como é que eu vou calcular a diagonal? Teorema de Pitágoras, ó. Notem a diagonal vermelha aqui, ela forma um triângulo, e eu estou falando de um retângulo, né? Então, isso aqui é um triângulo retângulo aqui, forma um ângulo de 90 graus. Quando eu falo aqui, ele está aqui, né? O ângulo de 90 graus. Então, vou aplicar o Teorema de Pitágoras na diagonal vermelha. Vai ficar assim, ó, diagonal ao quadrado é igual a 16 ao quadrado, que é a altura, mais 12 ao quadrado, que é a base. Tá? 16 ao quadrado e 12 ao quadrado vai ficar assim, ó, 16 ao quadrado é 256 e 12 ao quadrado é 144. Tá bom? Diagonal ao quadrado é igual a 256 mais 144, vai ser igual a 400. Diagonal ao quadrado é igual a 400. Notem que a diagonal está ao quadrado, que é a potência da diagonal, e a operação inversa da potenciação vai ser a radiciação, né? Então vai ficar assim, ó, diagonal é igual a raiz quadrada de 400. Que por fim, raiz quadrada de 400 é igual a 20. Beleza? Então posso falar que a diagonal vermelha vale 20 e a diagonal amarela também vale 20. Aí, então essa foi o prisma de base triangular, né? Daí a gente vai para o prisma de base hexagonal, só que antes de falar do prisma, eu vou falar do hexágono, né? Então eu tenho aqui ó, um prisma de regular de base hexagonal, né? Com arestas de base 6 e altura 8. Então o que é a aresta aqui, ó, de base 6? Eu vou ter a base do prisma, que é o hexágono. Todos os lados aqui do hexágono, eles vão medir 6. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu criei algumas diagonais, não criei todas, criei algumas só. Eu peguei um ponto, um vértice do hexágono e liguei a sua extremidade aqui. E criei aqui uma diagonal. Notem que eu tenho 6 diagonais iguais. Tá? Essas 6 diagonais, qual que é o objetivo dela? Dividir o meu hexágono em 6 triângulos equiláteros de lado igual a 6. Então, se o triângulo é equilátero de lado igual a 6, ó, eu vou ter aqui um triângulo aqui em cima, ó, todos os lados valem 6. Beleza? Então, se todos os lados valem 6, o que eu posso concluir aqui também? Ó? Que essa diagonal aqui é amarela. Olha só, coloquei aqui, ó. Vou colocando as observações, aí depois eu vou apagar para poder dar um print aí para poder guardar esses slides. Ó. Se os triângulos são equiláteros, então todos os lados do triângulo são iguais a 6. Tá? Então, se todos os lados são iguais a 6, eu posso concluir que essa diagonal amarela aqui, olha só, ela mede 12, certo? Porque olha só, o lado do triângulo até o centro aqui vai medir 6. E o outro pedaço também vai medir 6. Então, se eu ligar aqui do ponto A até o ponto B, vai ficar 6 mais 6. Vou colocar aqui, ó, 6 mais 6. E 6 mais 6 é igual a 12. Então, posso falar que cada diagonal dessa vermelha
equivale a 12. Beleza? E depois eu posso analisar a altura do hexágono. O que vai ser a altura do hexágono aqui? Ó? Eu tenho o hexágono, eu tenho a base inferior e eu tenho a base superior. Tá bom? A altura do hexágono vai ser a distância da base inferior até a base superior. Tá bom? Então, o que eu falei? Eu falei que são 6 triângulos equiláteros. Está aqui, ó, 6 triângulos equiláteros. Tá? Então, são triângulos onde os lados medem 6. Então, o que eu vou fazer? Antes de olhar a altura do hexágono, eu vou olhar a altura do triângulo equilátero, de um desses 3 triângulos, no caso esse daqui, tá? Então, note que eu coloquei um traço roxo, eu vou calcular a altura desse traço roxo, tá bom? Então, quando eu passo esse traço roxo no triângulo retângulo, note que eu estou dividindo esse triângulo em 2 partes, tá? Essas 2 partes ficam assim, ó. A base dele vai ficar 3 de um lado e 3 do outro, porque tudo isso daqui vale 6. Conforme eu dividir no meio esse triângulo, a base vai ficar 3 para cada lado. E para eu determinar quanto que vale essa altura aqui, que eu vou chamar de H, tá? Eu estou olhando esse triângulo aqui, ó. Notem que eu vou reproduzir ele aqui do lado. Ó. A diagonal vai valer 6, a hipotenusa, né? A altura vale H e a base vale 3. Note que eu tenho um triângulo retângulo também e eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, ó. Diagonal ao quadrado, que a diagonal é o 6, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Então, a diagonal é o 6, um cateto é 3 e o outro cateto eu chamei de H. Poderia ser X, Y, Z. Eu coloquei H, que usualmente é utilizada a letra H para representar a altura. Tá? Nesse caso, a altura do triângulo pequenininho lá de cima. Né? Então, vai ficar 6 ao quadrado deu 36, igual 3 ao quadrado é 9, mais h ao quadrado, que eu não sei quem é. Tá? Note que o 36 está do lado esquerdo da equação e o 9 está do lado direito. Então, o 9 eu tenho que passar ele para o outro lado e vai ficar assim, ó. 36, o 9 era positivo, ficou negativo. E eu vou fazer 36 menos 9. Tá? Que 36 menos 9 vai ser igual a 27. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar igual a 27. Beleza. Então ficou h ao quadrado, 27 é igual a h ao quadrado, tá? Mesma regra de potenciação, ó. O h tem potência 2, essa potência 2 vai virar raiz quadrada de 27, tá? E raiz quadrada de 27 a gente faz assim, ó, vamos fatorar. 27 não dá para dividir para 2, vou dividir para 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 vai dar 1, tá bom? Então aqui eu posso concluir que 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? Então, raiz quadrada de 27 eu posso representar assim, ó, por 3 vezes raiz quadrada de 3. Tá bom? 3 ao quadrado vezes 3. Então, nota o seguinte, ó, deixa eu apagar um pouquinho aqui em cima. Eu calculei qual que é a altura de um dos triângulos equiláteros, tá? Que é o triângulo equilátero que está aqui em cima. Pronto, essa linha roxa que está aqui no meu slide. Então, eu calculei qual que é essa altura aqui. Ó. Eu vi que essa altura equivale a 3 raiz quadrada de 3. Mas o objetivo aqui não é calcular a altura do triângulo, é para calcular a altura do hexágono. Então, se a parte de cima aqui, o triângulo de cima, tem altura 3 raiz quadrada de 3, o triângulo de baixo também vai ter 3 raiz quadrada de 3. Tá bom? E se eu somar os dois aqui, ó, 3 raiz quadrada de 3 com 3 raiz quadrada de 3, eu vou ter aqui o equivalente a 6 raiz quadrada de 3. Tá? Então, essa daqui vai ser a altura do hexágono. Beleza? 3 raiz quadrada de 3 é a altura do triângulo. 6 raiz quadrada de 3 é a altura do hexágono. Beleza? Bem, eu poderia ter evitado todo esse processo, toda essa conta, se eu lembrasse aqui que a altura do triângulo retângulo, né? Do triângulo, nesse caso aqui, equilátero, que virou um triângulo retângulo, pode ser determinado através de lado. Aqui, ó. Lado, a medida do lado, vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual ao h. Tá? Nesse caso aqui, o lado valia 6. 6 dividido por 2 ficou igual a 3. Fica 3 raiz quadrada de 3. Conforme eu tinha duas alturas aqui, ficou 6 raiz quadrada de 3. Beleza? Vou apagar aqui, ó.
A gente está vendo do triângulo equilátero. Beleza? Então a gente viu aqui as diagonais na base de um prisma hexagonal. Tá bom? Agora vamos para o prisma em si. Então tenho... eu fiz um resuminho aqui das diagonais. Ó. Eu tenho a diagonal maior, tá? Se o hexágono tem lado igual a 6, o 6 vou colocar aqui representar pelo L, tá? L de lado. Então nesse caso aqui, a diagonal maior, tá? É igual a 12 centímetros. Então, no caso, a diagonal vai ser 2 vezes o valor do lado. Tá bom? E eu tenho a diagonal menor. Quem que é a diagonal menor? São essas duas aqui. Tá bom? Então, a diagonal menor, como é que a gente determinou aqui? Ó? Ficou por 6 vezes raiz quadrada de 3. Tá? Eu poderia representar assim, ó, por o valor do lado vezes raiz quadrada de 3. Tudo bem? E por fim, se eu representar aqui todas as diagonais da base hexagonal, eu vou ter a seguinte figura. Ó. Tá? Eu vou ter aqui 3 diagonais maiores, tá? Que são as amarelas, e eu vou ter 6 diagonais menores, que são as roxas, formando aqui a estrela de Davi. Beleza? Então, isso daqui é um resumo, você pode guardar aí. Então, agora vamos para o prisma. Ó. O prisma é esse daqui. Ó. Eu tenho todas as arestas da base igual a 6, e eu tenho a altura aqui igual a 8. Ó. Tá bom? Então, a primeira diagonal que eu vou mostrar vai ser a diagonal da base. Ó. A diagonal da base é essa que está formando um triângulo vermelho aqui. Ó. Vou tirar essa imagem daqui, vou reproduzir ela aqui do lado para ficar mais fácil. Ó. Tá, então, notem aqui que eu tenho uma face lateral do prisma regular hexagonal. Tá? Essa face lateral ela vai formar um retângulo de base 6 e altura 8. A diagonal eu vou representar pela letra D, e conforme aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu posso mais uma vez aplicar o teorema de Pitágoras, que vai ficar assim, ó. D ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Tá? 6 ao quadrado vai ser igual a 36, e 8 ao quadrado é igual a 64. Então ficou diagonal ao quadrado é igual a 36 mais 64, vai ser igual a 100. E mais uma vez, utilizando aqui a operação inversa da potenciação, que é a raiz quadrada, né? Então vai ficar diagonal é igual a raiz quadrada de 100, e a raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10. Então descobri aqui que a diagonal da face lateral de um prisma regular hexagonal vai ser igual a 10 quando a aresta da base for igual a 6. Tá bom? Então o que eu fiz, gente? Eu peguei um vértice aqui da base, tá? Um vértice aqui, vou chamar de, ou uma ponta da base, vou chamar de ponto A. Aí eu liguei ele aqui a todos os vértices da base, né? Então tem aqui, ó. Se eu ligar ele do ponto A até o ponto B, tá? Eu vou formar uma diagonal na face lateral conforme a imagem ao lado aqui. Beleza? Aí eu posso pegar o ponto A e ligar a todos os outros pontos da base do prisma. Tá? Igual eu fiz no slide anterior. Aí depois o que eu vou fazer com cada uma dessas informações? Ó, vou pegar lá de novo o vértice A, tá? E vou montar um outro triângulo. Ó. Vértice A. Eu liguei aqui, vou chamar esse daqui de B, né? Eu liguei no vértice C, tá? E formei um triângulo utilizando, vou colocar aqui em cima de D, vai, D. E eu formei um triângulo retângulo aqui no C, tá? E eu vou ter duas diagonais. Primeira diagonal vai ser a diagonal da base, que a gente já viu no slide anterior, que ficou 6 raiz quadrada de 3. E eu vou ter uma diagonal que passa por dentro do prisma, ó, que vai ligar o ponto A até o ponto D. Eu chamei de D maiúsculo. Tá bom? Então tem a diagonal de baixo, que é a diagonal da base. Eu tenho a diagonal que é o D maior, que é uma diagonal que passa por dentro do prisma. Beleza? Como é que eu vou calcular essa diagonal? Teorema de Pitágoras também. Vai ficar assim, ó, D maiúsculo é igual diagonal da base, que é 6 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado aqui, que é a minha altura do triângulo. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 6 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, fica assim, ó. 6 vezes 6, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Isso daqui, 6 vezes 6 é 36.
E raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3 é 3. 36 vezes 3 vai ficar igual a 108. Beleza? 108. E 8 ao quadrado é 64. Então, a diagonal maior ao quadrado vai ficar igual a 108 mais 64, 172. Beleza? Então, a diagonal ao quadrado, ó, potenciação vira raiz quadrada. A diagonal roxa maior lá, né, que passa por dentro do prisma, vai ser igual a raiz quadrada de 172. Beleza? Aqui eu não vou fatorar, acabou aqui. Quem quiser faz na calculadora, tá? Mas, para mim, acabou aqui. Aí, depois, o que eu vou fazer? Ó, eu fiz a primeira diagonal aqui do prisma, que foi a vermelha, que está na face lateral. A segunda diagonal, ela passa por dentro do prisma. A terceira diagonal é essa daqui, ó, que eu ligo o ponto A, né? Eu tinha chamado esse de B, esse de C. Vou chamar esse daqui de D e lá em cima de E, ó. É a diagonal que vai ligar um vértice que está lá na base, que é o vértice A, ó, ponto A, e vai ligar outro vértice lá na base superior, que é o ponto E. Tá bom? Isso daqui vai formar um triângulo reto, um triângulo retângulo, né? Com ângulo reto no vértice D aqui, tá bom? Para eu calcular essa diagonal aqui, que eu vou chamar de D maiúsculo também, tá? Eu vou utilizar o teorema de Pitágoras mais uma vez. Vai ficar assim, ó. D maiúsculo ao quadrado, mais 12 ao quadrado, 12 que é a base, que a gente viu lá nos primeiros slides, né? A gente formou os triângulos equiláteros aqui, mais 8 também ao quadrado. Beleza? 12 ao quadrado aqui é 144 e 8 ao quadrado é 64. E vai ficar 144 mais 64, diagonal ao quadrado, que é igual a 208. Tá? E mais uma vez, a potenciação, a operação inversa vai ser radiciação. D é igual a raiz quadrada de 208. Beleza? Então, olha só, nesse caso eu conseguiria fazer mais duas diagonais, tá? Se eu pegasse o ponto A aqui e ligasse aqui ao que eu vou chamar agora de ponto F, ia ter uma diagonal que ia estar projetando aqui a diagonal da base, tá? Ia formar um outro triângulo roxo. Só que conforme a gente viu que as diagonais das bases aqui são iguais, as linhas roxas, então as diagonais que estão aqui, né, que passam por dentro do prisma, também serão iguais. Então eu não preciso calcular, que vai ser o mesmo resultado da anterior lá, que foi raiz quadrada de 172. Beleza? Então eu desenho aqui. E eu teria também mais uma diagonal aqui na face lateral, que seria do ponto A, que eu vou chamar aqui de ponto G. Tá? Ela ficaria aqui assim, ó. Que eu também não preciso calcular, que foi a primeira parte falando da diagonal da face lateral. Beleza? Então aqui estão todas as diagonais do prisma, da atividade, tá? Espero que você tenha entendido aí, que você tenha gostado. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos e até um próximo vídeo. Valeu!